Graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida essa noite, amém? As nossas crianças que vão lá para o Kids, os pais podem direcionar elas para lá se assim desejarem. Enquanto as crianças são direcionadas para lá, os irmãos descem e se acomodam. Os irmãos aí embaixo podem abrir as suas Bíblias comigo no Evangelho de Marcos. Nós estamos uma exposição aqui dentro do Evangelho de Marcos. E o nosso sermão de hoje ele tem por alvo o capítulo 2. Nós vamos ler dos versos 13 a 17. Marcos, no capítulo 2, dos versos 13 a 17. E hoje nós vamos falar sobre o escândalo da graça. Estamos numa série aqui sobre Jesus, o Rei que serve. E o nosso sermão hoje ele tem por nome, por título, o escândalo da graça. Marcos, capítulo 2, dos versos 13 a 17. Todos encontraram? Se alguém não tiver Bíblia, provavelmente os irmãos projetam ali, você pode acompanhar. Nos diz assim a palavra do Senhor. De novo, Jesus foi para junto do mar, e toda a multidão vinha ao encontro dele, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e lhe disse: Siga-me. E ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam junto com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram muitos e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: Por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido isto, Jesus lhes respondeu: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Oremos ao Senhor. Pai, nós te damos graças por essa noite, por mais um domingo, Senhor, que nós podemos estar diante de Ti, Senhor, como Tua igreja reunida, para ouvir da Tua palavra, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor fale conosco por meio da Tua palavra, exorta-nos, edifica-nos, consola-nos por meio da Tua santa palavra, Senhor. Nós te pedimos isso, que Teu Espírito que aqui está, Senhor, lhe quebrante, Senhor, e aplique as verdades da Tua palavra ao coração de cada irmão, cada irmã, de cada visitante. Que ele leve, Senhor, a Tua palavra, Senhor, aonde nós não podemos levar, Senhor. Nós levamos ela apenas ao ouvido de cada irmão que aqui está. Mas somente Teu Espírito, Senhor, é poderoso para fazer com que essa palavra desça ao coração de cada irmão que aqui está. E é isso que nós te pedimos, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode tomar o seu assento aí? Louvado é o nome de Jesus. Vamos falar hoje então, irmãos, sobre o escândalo da graça. Recapitulando rapidamente, no último domingo, nós iniciamos o capítulo 2 de Marcos, pregamos ali dos versos 1 a 12 e falamos sobre a autoridade, o poder que Jesus tem para perdoar pecados e restaurar pecadores. Vimos ali, dentro daquele sermão, 3 verdades do domingo passado. Vimos Jesus ali revelando a natureza da verdadeira fé. Vimos que Jesus ele possui autoridade divina para perdoar pecados. E vimos também que Jesus ele restaura completamente aqueles que perdoa. Nós falamos sobre o paralítico, que é levado por 4 amigos até Jesus e explicamos tudo o que aconteceu dentro daquele contexto. Cristo, irmãos, ele demonstrou claramente que a sua maior prioridade não era restaurar corpos enfermos, mas salvar pecadores espiritualmente mortos. Ele deixa isso muito claro através do perdão dos pecados e, consequentemente, da cura daquele paralítico, deixando claro que, antes de curar ele precisava de algo ainda maior, que era o perdão dos pecados, ser reconciliado com Deus. Agora nós vamos ver aqui, nesse trecho curto que lemos aqui de Marcos, dos versos 13 a 17, que o conflito que começa com o paralítico, ele se intensifica no chamado de Levi aqui, que é Mateus, em alguns dos evangelhos. Então começa um grande conflito com o paralítico. E o conflito, a partir de agora, ele só cresce com os fariseus. O conflito que começa com o perdão de pecados do paralítico,
ele vai aumentar agora com o chamado de Jesus para com Mateus, que era um coletor de impostos, um publicano. Depois de declarar possuir autoridade para perdoar pecados, Jesus agora revela que ele veio chamar, buscar e salvar pecadores, pessoas que estavam perdidas. Aquilo que já havia escandalizado os escribas lá naquela casa, que quando Jesus perdoa os pecados daquele paralítico, os escribas se escandalizam com aquilo que está acontecendo. Aquilo que causa escândalo para os escribas no interior daquela casa, agora vai se tornar ainda mais ofensivo. Então, o que Jesus fez lá ofendeu os escribas. Só que o que Jesus vai fazer para com Levi aqui vai ser uma ofensa ainda maior. Jesus ele chama aqui um publicano. Nós vimos no texto que ele se assenta à mesa com pecadores, que ele se aproxima daqueles que eram considerados impuros e indignos. Jesus ele confronta diretamente o orgulho religioso dos que acreditavam não precisar da graça. Os escribas aqui no contexto, mostrando a eles o escândalo da graça. E o evangelho, irmãos, quando nós falamos do evangelho da graça, ele sempre será escandaloso para os que confiam em si mesmos. O evangelho era escândalo para os escribas e fariseus. Eles se escandalizavam com as pessoas que Jesus falava. Eles se escandalizavam com Jesus perdoando pecados. Eles se escandalizavam com as pessoas que Jesus chamou. Eles se escandalizavam com quem Jesus comia, com quem Jesus sentava à mesa. E o evangelho da graça é exatamente isso. Ele sempre será escandaloso para os que confiam em si mesmo. Mas ele será gloriosamente esperançoso para aqueles que reconhecem a sua miséria espiritual. Que é o caso do paralítico, que é o caso de Levi, que nós vamos ver hoje aqui, que é o caso dos pecadores e publicanos que estão sentados à mesa com Cristo. Marcos ele vai nos mostrar aqui, nesse texto que lemos, 3 manifestações do escândalo da graça. Nós vamos ver aqui 3 manifestações dessa graça, que ela é escandalosa para os religiosos, escandalosa para os escribas, escandalosa para os fariseus. Marcos ele vai nos mostrar aqui 3 manifestações do escândalo da graça. A primeira delas, a primeira manifestação do escândalo da graça que Marcos nos mostra é Jesus chamando pecadores improváveis. É a primeira manifestação do escândalo da graça. Marcos nos mostra que Jesus ele está chamando pecadores, mas não só pecadores, pecadores que são improváveis. Os versos 13 e 14, eles dizem assim: de novo Jesus foi para junto do mar, e toda a multidão vinha ao encontro dele, e ele os ensinava. Você percebe como algumas coisas são repetitivas aqui, em 2 capítulos? De novo Jesus está no mar, de novo Jesus saiu, de novo Jesus está ensinando. Então são coisas que se repetem dentro do evangelho de Marcos. Jesus está sempre se movendo, né? Ele vai para casa, sai da casa, ele vai para o mar, ele vai ensinar, ele vai curar. Então Jesus novamente está fazendo coisas que ele já fez aqui, nos textos que nós lemos anteriormente. De novo Jesus foi para junto do mar, e toda a multidão vinha ao encontro dele, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Jesus, irmãos, ele continua junto ao mar ensinando as multidões. O ministério de Jesus, ele continua avançando. Jesus continua indo além. Ele continua pregando o evangelho. Ele continua ensinando mais e mais pessoas. Só que Marcos, ele vai nos mostrar aqui algo que chama a atenção. O texto fala que a multidão está atrás de Jesus, que Jesus está ensinando. Todo mundo observa a multidão, só que Jesus ele não está observando a multidão. O texto diz que Jesus ele fixa os seus olhos em Levi. Enquanto todo mundo estava olhando para a multidão, Jesus ele enxerga Levi. Ele vê Levi ali quando ele está passando, vê que Levi está sentado na coletoria. Jesus fixa os seus olhos em um homem. E é importante isso aqui. Jesus olha para Levi, um homem que não é um sacerdote, que não é um escriba, que não é um homem bem visto pela sociedade. Quando Jesus fixa os seus olhos em Levi, Levi é um homem improvável aos olhos humanos. Ser coletor de impostos, ser publicano, ninguém gosta de quem cobra imposto, né? Alguém gosta de quem cobra imposto hoje? Ninguém gosta, né? De taxa, de imposto, né? Ninguém gosta disso. Se nós não gostamos hoje, se esse tipo de pessoa ele não é bem visto por nós hoje, quanto mais no contexto em que Jesus está inserido aqui. Jesus olha para aquele homem, um improvável.
Levi era um homem improvável. Jesus fixa os olhos em Levi, que está sentado na coletoria trabalhando. Levi está ali e ele não é apenas um simples funcionário público do primeiro século, que está apenas cumprindo a sua função. Levi aqui é um publicano, que era o termo comum para cobradores de impostos. Para que você entenda, os publicanos eles trabalhavam ligados ao sistema romano de tributação. Então, um publicano, ele cobrava tributo para os romanos. Ele trabalhava para os romanos, que eram inimigos dos judeus. Levi trabalhava para os romanos, tributando, cobrando impostos para o sistema romano. Os publicanos estavam a serviço de Roma. Eles extorquiam o povo. Eles cobravam taxas elevadas. Eles pediam impostos elevados, extorquiam o povo. E porque extorquiam o povo, eles eram odiados pelo povo. Então, o simples fato de alguém ser um publicano era fato de o povo olhar para ele e odiar ele. Por conta da extorsão, por conta do ganho ilícito. Esse era Levi. Ele está em Cafarnaum, e Cafarnaum aqui também é estratégico. Jesus está em Cafarnaum. E Cafarnaum era uma cidade estratégica, era uma cidade aduaneira. Então, passava muita gente ali. Era um trajeto de comércio para a África e para a Europa. Então, ali era uma rota de comércio. Pessoas passavam sempre ali para o comércio. Era um lugar onde se poderia ganhar muito dinheiro cobrando impostos. E Levi está cobrando impostos exatamente ali. Ele é um publicano. Um publicano carregava sobre si não apenas má reputação. Um publicano ele era rejeitado socialmente e espiritualmente. Por um judeu, um publicano era considerado alguém impuro. Então ele era rejeitado socialmente e espiritualmente. O publicano era o tipo de pessoa que a religião considerava um caso perdido. Esse tipo de homem que extorquia, que cobrava impostos elevados, um homem rejeitado socialmente e espiritualmente, um homem que era odiado pelo povo, um homem que era odiado pelos religiosos. Jesus chama justamente esse homem. Jesus está passando e vê esse homem e chama ele. Jesus viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria. Jesus vê esse homem e chama esse homem para segui-lo. É exatamente esse homem considerado perdido pelos religiosos da época que Jesus chama. Um improvável. Jesus manifesta a sua graça de maneira surpreendente, chamando um pecador improvável. Um homem que não era bem quisto por ninguém. Marcos ele vai mostrar aqui 3 aspectos que são surpreendentes dessa graça que chama pecadores improváveis. Jesus ele chama pecadores improváveis. E há 3 aspectos surpreendentes aqui dessa graça que chama pecadores improváveis. O primeiro aspecto surpreendente é que Jesus ele chama soberanamente. Você percebe? Ele chamou soberanamente os 2 irmãos, os 2 que estavam pescando e mais João. Agora novamente ele está passando e ele chama soberanamente Levi. O primeiro aspecto surpreendente dessa graça que chama improváveis é que Jesus chama soberanamente. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e ele disse: siga-me. Vem. Jesus só fala isso para ele. Jesus chama aquele homem de maneira soberana. Jesus chamou um homem odiado publicamente e ele não deu nenhuma explicação, nem para o homem, nem para o povo e nem para os religiosos. Jesus não explica para ninguém, nem para Mateus, nem para as pessoas, nem para os líderes religiosos, o porquê estava chamando exatamente aquele homem. Jesus viu Levi. Ele viu Levi completamente. Jesus ele viu a corrupção do coração de Levi. Ele viu a culpa de Levi. Ele viu a história de Levi. Ele viu as escolhas de Levi. Jesus ele viu a escravidão moral de Levi. Como nós falamos domingo passado aqui, Jesus conhecia o coração dos religiosos. E quando ele está passando e ele olha para Levi, o coração de Levi está desnudado na frente dele. Jesus sabe exatamente quem ele está chamando. Ele sabe exatamente a condição do coração de Levi. Ele passa, ele vê Levi, ele conhece exatamente quem Levi é. Não havia nada escondido de Jesus. Jesus não apenas vê Levi, ele chama Levi. O texto diz que ele passou, viu Levi e chamou Levi, dizendo: segue-me. Jesus, irmãos, ele tem autoridade para chamar quem ele quer para a salvação. Quem ele quer.
Nós olhamos para Levi, e Levi era um improvável, um miserável de um pecador, ele era um ladrão, extorquia pessoas. E é exatamente esse homem que Jesus passa por ele, vê ele e chama ele. Jesus, ele tem poder e autoridade para chamar quem ele quer para a salvação, irmãos. Sem o chamado divino, ninguém pode ser salvo. Ninguém. Por nós mesmos, jamais nos voltaremos para Deus a menos que ele nos chame por sua graça. Assim como Levi, assim como Jesus viu Levi em sua vida moral e espiritualmente arruinada, ele ainda vê hoje. Ele ainda conhece o coração das pessoas hoje. Ele ainda conhece a condição, ele ainda enxerga a condição do coração das pessoas hoje. A graça de Jesus, meus irmãos, ela vê além da ruína presente. Ela vê além daquilo que é externo. A graça de Jesus, ela conhece profundamente o coração do pecador. Jesus conhecia o coração de Levi. Ele viu o que estava dentro do coração de Levi. Ele viu a vida espiritual e moral arruinada que Levi vivia. Jesus conhecia e continua conhecendo o coração de cada pessoa. Nós vivemos, irmãos, numa sociedade que ela costuma etiquetar pessoas. A nossa sociedade ela tem por hábito de colocar etiqueta nas pessoas. Então, nós olhamos para uma pessoa e dizemos, não, essa pessoa aí não muda mais. Essa pessoa não tem solução. Não, para aquela pessoa ali não tem mais jeito. Nós olhamos, essa sociedade já tem o costume de olhar e dizer, não, aquele casamento não tem mais como resolver, acabou. Aquele jovem está perdido. Aquela família já era. Essa é a sociedade que nós vivemos. Uma sociedade que etiqueta as pessoas. Uma sociedade que ela determina, por enxergar externamente, qual será o futuro de determinadas pessoas. Mas Cristo, irmãos, Cristo continua vendo de forma diferente. E Ele continua chamando soberanamente pecadores improváveis. Jesus, Ele não vê como esse mundo vê. Jesus, Ele não olha para as pessoas como essa sociedade olha. E como nós muitas vezes olhamos. Jesus não é aquele que etiqueta as pessoas. Ele não é aquele que olha para uma vida perdida e diz que não há mais solução. Ele não é aquele que olha para uma família quebrada e desiste daquela família quebrada. Jesus, ele continua vendo de forma diferente, chamando soberanamente. Ele viu Levi como ninguém havia visto. Ele enxergou em Levi, não um cobrador de impostos, mas um discípulo. Alguém que seguiria ele. Alguém que escreveria um evangelho, o evangelho de Mateus. Ele viu Levi além do que Levi estava vivendo naquele exato momento. Ele chamou Levi. Ele escolheu Levi. Não são os pecadores, irmãos, que escolhem Cristo. É Cristo quem escolhe os pecadores. Não são os pecadores que acham a Cristo. É Cristo quem acha os pecadores. Foi Jesus quem viu Levi. Foi Jesus quem achou Levi. Foi Jesus quem chamou Levi. Não há uma ação de Levi indo a Jesus. Há uma ação de Jesus indo de maneira soberana a Levi, chamando Levi para segui-lo. Os pecadores não vão a Cristo. Eles não escolhem a Cristo. Eles não amam a Cristo. Os pecadores só passam a amar a Cristo porque Cristo os amou primeiro. Levi aqui era um homem terrível. E Jesus chamou esse homem terrível. Levi era um homem improvável. Era um homem que estava descartado por toda a sociedade. E é exatamente este homem que Jesus chama. Ele chamou Levi de modo soberano. Levi era um homem mau. Nós, irmãos, nós outrora, nós éramos inimigos de Deus. Nós éramos como Levi. Homens maus, pecadores, afundados no nosso pecado, na nossa depravação. Outrora nós éramos inimigos de Deus. Nós amávamos o pecado. Nós andávamos de mão dadas com o pecado. Só que do mesmo modo que Deus passou, viu Levi e chamou Levi, o Senhor um dia passou, irmãos, Ele nos viu, Ele nos chamou, Ele nos escolheu. Não porque viu algo de bom em nós, Ele nos escolheu de modo soberano. Ele nos chamou de maneira
soberana. O Senhor nos chamou igualmente, chamou a Levi. Jesus, irmãos, Ele chama quem quer. A quem quer. Jesus é aquele que determina quem pode ser salvo, não nós. Nós olhamos e achamos que determinadas pessoas não há solução, não há jeito para elas. Jesus não vê assim. Jesus é aquele que chama pecadores de modo soberano. Ele chama quem Ele quer. E sempre que Ele chama alguém, Ele faz isso de modo soberano. Um segundo aspecto aqui surpreendente da graça que chama pecadores improváveis é que Jesus chama pessoas sem mérito algum. O que Jesus viu em Levi? Nada. Porque não tinha nada. Jesus chama pecadores sem mérito algum. No verso 14, diz que quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, que estava sentado na coletoria. Era isso que Levi era. Um coletor de impostos. Jesus passou e chamou ele. Não havia méritos em Levi. Você prestou atenção no chamado? É um chamado curto. Jesus passa e diz, siga-me. É um chamado curto. Sem negociação, sem entrevista. Não há um período probatório. Jesus não diz assim, vem, se você se adequar aqui, se você passar aqui no processo, então você vai ser meu discípulo. Não há um estágio probatório. Jesus está aqui quebrando completamente a lógica religiosa da época. Quando Jesus passa, olha para Levi e pede para que ele siga rapidamente, assim, sem muita explicação, Jesus está quebrando a lógica religiosa da época. Como era o padrão de um discípulo vir atrás do mestre? Como isso acontecia? No contexto rabínico aqui dos judeus, normalmente não era o mestre que procurava o discípulo, era o discípulo que procurava o mestre. No contexto rabínico era assim que funcionava. O discípulo procurava o mestre. Então, o mestre, ele avaliava o candidato e ele via os mais promissores. Ele fazia uma seleção. Só que aqui está acontecendo o oposto. É Jesus que vai a Levi. É Jesus quem chama Levi. É Jesus quem toma a iniciativa em direção a um homem que os mestres da época rejeitariam ele. Nenhum rabi, nenhum mestre da época escolheria Levi para ser seu seguidor. Jesus, ele vai em direção àquele homem e escolhe ele para ser o seu discípulo. Os mestres da época, eles escolheriam somente os melhores. Somente aqueles que eles julgavam ser bom. Jesus, ele vai e escolhe um publicano. Isso escandaliza os fariseus, porque destrói a lógica meritocrática da religião. Na religião, tudo é fundamentado em meritocracia. Então eles olhavam para os méritos, olhavam para as qualidades, diziam, não, esse aqui, ele tem qualidades, méritos, boas habilidades, ele pode ser meu discípulo. Na religião tudo estava fundamentado sobre a meritocracia. Levi, ele não apresenta nenhum arrependimento público, você percebeu? Jesus diz, segue-me. A única coisa que ele faz é sair e seguir Jesus. O texto não relata que ele se arrepende. O texto não relata que ele promete mudar de vida. O texto não relata que ele dá uma prova de fidelidade. Jesus passa e diz para ele seguir. Ele literalmente está sentado na coletoria, fazendo o que ele era comum, cobrar imposto. Jesus passa e diz, segue-me. Ele levanta e vai atrás de Jesus. O chamado, irmãos, não nasce da virtude de Levi. Jesus não olhou e disse, não, é só Levi, esse cara é bom, inteligente, sabe fazer conta. Eu vou botar ele para cuidar aqui da tesouraria. Não, Jesus não analisa Levi. Ele não procura os méritos de Levi. O chamado de Levi não nasce de uma virtude que havia nele. O chamado de Levi nasce da graça soberana de Cristo. É por causa da graça que Jesus chamou ele. Levi é chamado enquanto ainda está na coletoria. Ele ainda estava cobrando imposto. Ele não havia deixado de cobrar impostos. Ele ainda estava fazendo o que não deveria fazer. Jesus passa e chama ele quando ele ainda está na coletoria. Isso não significa que Jesus aprovava a sua condição. Que Jesus aceitava o que ele estava fazendo. Isso significa, e é importante que você preste atenção aqui, isso significa que a transformação do pecador chamado, ela é consequência da graça. A consequência do pecador chamado é consequência da graça. Não é um pré-requisito dela.
Jesus não diz assim, ó, depois que você abandonar tudo, então você vem e me segue. Não, Jesus primeiro chama ele. E porque a graça alcança Levi, é que Levi agora está capacitado a abandonar a vida que ele vivia. A transformação, meus irmãos, ela não é um pré-requisito. Nós não precisamos ser transformados. Não. A transformação é um resultado da graça que nos alcançou. Muitas pessoas gostam da ideia da graça. Eles acham legal falar da graça. Eles citam bastante a graça. Muitos gostam dessa ideia da graça, desde que, de alguma maneira, ela recompense algum mérito. Então veja bem, há pessoas que pensam a respeito da graça da seguinte maneira: Deus me ama, porque eu sou esforçado. Há pessoas que pensam a respeito da graça da seguinte maneira: Deus me aceita, porque eu melhorei. Ou Deus me recebe, porque eu estou tentando. Há outros, meus irmãos, que ainda vivem tentando se arrumar antes de se aproximar de Deus. Há pessoas que elas querem consertar a sua vida, para daí se aproximarem de Deus. As mesmas dizem o seguinte: quando eu melhorar, eu vou para Jesus. Não, quando eu abandonar aquele pecado, então eu vou a Cristo. Quando a minha vida estiver em ordem, então eu vou servir a Cristo. Você consegue perceber aqui que ambos os tipos de pensamento querem se aproximar de Cristo e receber algo de Cristo pelos próprios méritos? Tanto aqueles que pensam que aquilo que recebem é em virtude daquilo que fazem, quanto aqueles que procuram consertar a sua vida para se aproximar de Cristo, ambos estão tentando se aproximar de Jesus pelos seus méritos. Quantas pessoas que estão tentando ir a Cristo porque merecem, ou porque mudaram a sua vida? Ninguém virá. Pessoas que dizem, depois que eu abandonar isso, eu virei a Cristo. Não virá, porque a única maneira de abandonar o pecado é vindo a Cristo. É somente Cristo que pode nos libertar, é somente Cristo que pode nos arrancar da condição pecaminosa em que estamos. Quantas pessoas veem a graça apenas como um tipo de barganha, apenas como um meio de ganhar algo de Cristo? O Evangelho, irmãos, ele destrói essa lógica. O Evangelho, ele destrói esse tipo de pensamento. Os méritos da salvação de pecadores não estão neles. Os méritos da salvação dos pecadores estão em Cristo. É porque Cristo nos chamou. É em Cristo que se encontra toda a meritocracia. Nós somos salvos pelos méritos de Cristo. Nós somos salvos pela obra de Cristo somente. É somente pelos méritos de Cristo. Efésios capítulo 2, os versos 8 e 9. Paulo, falando a respeito da salvação, ele diz: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Se nós fôssemos salvos por aquilo que nós fazemos, se houvesse mérito em nós, ainda que fosse o mínimo mérito possível, ainda assim, irmãos, nós estaríamos roubando a glória que é somente de Cristo na salvação. Não há méritos. A salvação é uma obra da graça. Não é por meio das nossas obras para que nós não venhamos a nos gloriar por conta disso. Ninguém chega a Cristo pela porta do mérito. Ninguém. Já bem, não há ninguém aqui nessa noite que está aqui porque merece. Nenhum de nós veio a Cristo porque é digno. Nenhum de nós está aqui, eu estou aqui porque eu sou melhor do que aquelas pessoas que estão no mundo. Você acha? Nós muitas vezes achamos. Nós achamos que estamos num patamar diferente, irmãos. A única coisa que nos diferencia de quem não está em Cristo é a graça. Nós somos tão pecadores e muitas vezes piores pecadores do que aqueles que estão longe de Cristo. A única coisa que nos diferencia é que a graça nos alcançou. Ninguém chega a Cristo pela porta do mérito. Todos que chegam a Cristo chegam pela porta da graça. É somente pela graça. Se você está aqui, é pela graça. Se você olha para a sua vida e você diz assim, não, estou aqui porque eu estou fazendo isso. Não, você não está aqui porque você está fazendo algo. O simples fato de você sair da sua casa nessa noite, irmão, se assentar em uma cadeira para cultuar a Deus é obra da graça.
Foi a graça que nos trouxe quando nos salvou no primeiro dia. E é a graça que tem nos trazido todos os dias diante de Cristo. É somente pela graça que nós viemos. Todos os que chegam a Cristo chegam pela porta da graça. Não havia méritos em Levi. Não havia. Não há méritos em nós. Não há. Não há méritos em nós. Jesus, irmãos, não nos chamou porque viu algo de bom em nós. Nós estávamos mortos. O que há de bom num cadáver? O que há de bom em um morto? Não há nada. Um morto é alguém que está em estado de apodrecimento. Essa era a nossa condição diante de Cristo. Será que Jesus olhou para nós e disse: não, eu vou ressuscitar espiritualmente esse homem que está aqui, fedendo no sepulcro da morte espiritual. Eu vou levantar ele, esse monte de osso. Não há méritos em nós. Não haveria como ter méritos em nós, porque nós estávamos mortos. A nossa condição era de morte. Nós estávamos em um estado de putrefação total. Essa era a nossa condição. A W. Pink, irmãos, falando sobre esse chamado de Levi, ele diz o seguinte: se o chamado de Cristo dependesse do nosso valor, Levi teria permanecido na coletoria de impostos. Se o chamado de Cristo dependesse do nosso valor, você ainda estava bebendo, fumando, traindo seu esposo, traindo a sua esposa, vivendo a sua vida no pecado lá fora. Se dependesse de nós, nós estaríamos no mesmo lugar em que nós nos encontrávamos antes de Cristo, afundados no pecado. Se dependesse de nós, não estaríamos aqui. Nós estaríamos pecando. Nós estaríamos dando vazão às obras da carne. Nós estaríamos andando de mãos dadas com o pecado. Se o chamado de Levi, se o chamado de Cristo dependesse do nosso valor, Levi teria permanecido na coletoria de impostos. A graça, meus irmãos, não encontra homens bons para salvar. Porque não existem homens bons. A graça não encontra homens bons para salvar. Ela salva homens maus para torná-los bons. Não há ninguém bom. Estávamos mortos. Jesus não chama pessoas boas. Irmãos, pessoas boas não vão para o céu. Pessoas que vão para o céu são pessoas que foram alcançadas pela graça. Pessoas que creram no Evangelho. Não, mas é que eu conheço uma pessoa que ela vai para o céu porque ela é uma pessoa boa. Sem Cristo ninguém é bom. Ainda que pareça ser moralmente bom, não vai, irmãos. Sem crer no Evangelho ninguém entra. Sem receber a graça de Cristo não há salvação. Não há. Ninguém vai ser salvo pelos seus méritos, pelas suas obras. Ninguém. Por isso se faz urgente a pregação do Evangelho. Por isso nós precisamos pregar o Evangelho a todos que nós conhecemos. Eu conheço uma pessoa que é boa, ela creu no Evangelho? Não, então pregue para ela, porque ela precisa crer no Evangelho. Ninguém será salvo sem crer em Cristo para a salvação. Um terceiro aspecto aqui, irmãos, que Marcos nos mostra, é que o chamado da graça, ele exige uma resposta radical. Jesus passa na coletoria, diz para Mateus: siga-me. O texto do verso 14 termina dizendo: e ele se levantou e o seguiu. Simples. Ele se levantou e foi atrás de Cristo. Quando Cristo chama, ele chama eficazmente. O chamado de Cristo para a salvação é um chamado eficaz. Não há ninguém que é chamado por Cristo para a salvação que não virá. As ovelhas de Jesus, ao ouvirem a sua voz, elas seguirão ele, irmão. É isso que João diz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, elas conhecem a minha voz, elas me seguem. Jesus passou e chamou Levi. Levi era uma ovelha que estava desgarrada do rebanho, que estava fora do aprisco, mas era uma ovelha. Quando o bom pastor passou e chamou Levi, Levi ouviu a voz do bom pastor. Ele saltou da coletoria. Ele seguiu Jesus. Jesus, quando chama eficazmente. Levi, ele atendeu pronto e imediatamente ao chamado de Jesus. Ele não argumentou. Ele não adiou a sua decisão. Ele abandonou tudo para seguir a Cristo. Tudo. Levi, irmãos, ele abandona muito mais do que um emprego aqui. Ele deixa um sistema inteiro de vida. Ele deixa a sua posição
que não seria uma posição fácil de ser recuperada. Levi, ele abandona tudo. Quando Jesus passa e chama Levi, ele segue. Levi aqui, ele abre mão da estabilidade financeira. Você parou para pensar que Levi vivia de cobrar impostos? A vida financeira dele era sustentada por aquele trabalho. Quando Jesus passa, ele abandona aquilo que dava estabilidade financeira para ele. Quando Jesus passa e chama Levi, ao seguir Jesus, Levi, ele tem ali o seu status destruído. O seu status de cobrador de impostos, de um homem de posição diante do Império Romano, ele é destruído. Levi, ele deixa tudo para seguir a Cristo. Tudo. E sempre que nós lemos que alguém deixa tudo para seguir a Cristo, isso deveria nos fazer pensar. Será que nós estamos deixando tudo para seguir a Cristo? Quando nós olhamos para as Escrituras, Jesus está passando e chamando pessoas, e essas pessoas deixam literalmente tudo. Será que nós abrimos mão de tudo por causa de Cristo? Levi nos mostra que não existe graça barata, irmãos. Não existe. Levi está nos mostrando que a graça é gratuita, mas ela nunca é superficial. A graça nunca é barata. Jesus, ele nos recebe como estamos. Ele recebeu Levi como estava. Ele recebeu a nós como estamos. Mas Jesus, ele não nos permite permanecer como estamos. Ele não permitiu com que Levi continuasse na mesma posição e na mesma condição. Assim, Jesus, ele não permite que nós, ao sermos chamados, venhamos a continuar vivendo a mesma vida. A nossa vida precisa ser transformada. Veja bem, Levi entende que não é possível permanecer sentado na coletoria e seguir a Jesus. Ele entende. Para seguir Jesus, eu tenho que sair da coletoria. Não tinha como conciliar servir a Cristo e cobrar impostos. Não há como conciliar servir a Cristo e servir ao mundo. Não há como conciliar amar a Cristo e amar o mundo. A própria Escritura diz que aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Levi entende isso. Que era impossível conciliar essas duas coisas. Que era impossível cobrar impostos e seguir a Jesus. Não é possível, irmãos, que você siga a Cristo e ao mesmo tempo ame este mundo. Não é possível. Essas duas coisas, elas são improváveis de se acontecer. Se você diz estar seguindo a Cristo e continua amando o mundo, me desculpe, você não está seguindo a Cristo. Não está. Essas duas coisas não caminham juntas. Muitos desejam os benefícios de Cristo, sem nenhum tipo de renúncia. A graça barata. Então eles falam de perdão, mas não se rendem a Jesus. Eles falam de fé, mas não obedecem. Eles falam de evangelho, mas de um falso evangelho. Um evangelho light. Um evangelho sem cruz. Um evangelho sem sacrifícios. Seguir a Jesus, irmãos, implica deixar a velha vida para trás. Se nós queremos seguir a Cristo, a velha vida tem que ficar no passado. 1 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, ele é nova criatura. As coisas velhas se passaram. Eis que todas as coisas se fizeram novas. Estar em Cristo é ser uma nova criatura. Estar em Cristo é viver em novidade de vida. Estar em Cristo é não amar mais o mundo. Estar em Cristo é estar disposto a renunciar. Seguir a Cristo exige uma resposta radical. Exige uma disposição de abrir mão do que for necessário para seguir aquele que nos chamou pela sua maravilhosa graça. Essa é a graça das Escrituras. Essa graça barata de que você pode servir a Cristo na igreja, servir o mundo de segunda a sexta ou de segunda a sábado, ela não é bíblica, irmãos. Essa graça barata de que você pode seguir a Cristo sem abrir mão, sem renunciar, ela não existe. É um falso evangelho. É uma falsa graça. Seguir a Cristo exige renúncia da nossa parte. Quando você olha para o chamado de Levi, para a maneira que Jesus chama Levi, pela graça, sem merecimento, sem encontrar nada de bom na vida de Levi. E quando você olha para a sua vida,
Você tem tentado merecer aquilo que só pode receber pela graça? Você tem se esforçado para receber aquilo que você só pode receber pela graça? Você tem se dedicado, se esforçado, você tem tentado merecer aquilo que não vem por merecimento, que é obra da graça? A sua vida hoje, meu irmão, ela revela a verdadeira rendição ao chamado de Jesus. Jesus passa e chama Levi, ele deixa tudo. Ele se rende completamente. A sua vida hoje revela isso. A rendição total da sua vida a Cristo. A sua vida está totalmente rendida a Jesus? Ou existe algo que você ainda está relutando? Algo que você tem tido dificuldade de deixar para seguir a Cristo de modo pleno? Ainda há alguma coisa? Alguma coletoria? Algo que você precisa deixar? Qual a sua coletoria? Qual a sua banca de cobrar impostos que precisa ser deixada para trás? Para que você siga Jesus de modo pleno. Há algo que tem te impedido de viver Cristo de maneira plena? Você diz, não, eu não tenho ido além por causa dessa coletoria aqui. Essa prática, é esse pecado. É uma coisinha que eu gosto aqui. O que você precisa deixar para trás? O que você precisa abandonar, irmão? O que você precisa largar de mão? O que está entre você e Cristo hoje? O que está entre você e seguir a Cristo plenamente hoje? O que há? Se há alguma coisa, você precisa abandonar isso. Se um dia você ouviu a voz do bom pastor chamando você para que você seguisse ele, você não pode deixar com que nada fique entre você e o bom pastor. Se há algo, isso precisa ser removido urgentemente. Isso precisa ser deixado para trás rapidamente. O segundo ponto aqui, que Marcos nos mostra, a respeito dessa graça escandalosa, é que Jesus ele se aproxima de pecadores quebrados. Ele não só chama pecadores improváveis. Jesus ele também se aproxima de pecadores quebrados. Os versos 15 e 16, a palavra de Deus nos diz: achando-se Jesus à mesa, preste atenção, na casa de Levi, estavam junto com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram muitos e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que ele come e bebe com publicanos e pecadores? Aquilo, irmãos, que parecia ofensivo, agora se torna intolerável para os religiosos. O que está acontecendo aqui era algo que a religião não tolerava. Jesus, ele não apenas chama Levi, um cobrador de impostos. Jesus, ele vai na casa de Levi. Ele senta na mesa de Levi. Ele tem comunhão com Levi. Marcos faz questão de enfatizar que Jesus, após ter chamado um publicano para ser seu discípulo, agora ele está na casa desse publicano, sentado à sua mesa. Com um detalhe, tem mais publicano lá. E tem mais pecador lá. E o texto diz que são muitos os publicanos e pecadores que seguiam Jesus. Veja bem, no mundo judaico do primeiro século, refeições possuíam um significado profundo. Quando o texto diz que Jesus está à mesa, compartilhar uma refeição não era algo normal. Era algo cheio de significado. O que Jesus está fazendo à mesa com publicanos e pecadores está transmitindo uma mensagem a qual os fariseus não estavam gostando. Sentar à mesa transmitia uma mensagem. Comer com alguém significava, por exemplo, aceitação. Quando se sentava com alguém à mesa, significava que se estava aceitando aquelas pessoas. Sentar à mesa significava comunhão, identificação e relacionamento. Você não se assentava à mesa casualmente com qualquer pessoa. Um religioso, ele deveria evitar comer com um não religioso, sob pena de ser alguém impuro ou declarado impuro por se sentar com pecadores e publicanos. Quando os religiosos olham Jesus sentado com aquele bando de pecador, bando de cobrador de impostos, eles dizem, olha o que ele está fazendo. Ele está compartilhando refeição com o pecador. Ele está aceitando esses homens. Ele está compactuando com o estilo de vida deles. Jesus está de fato tendo comunhão. Ele está impuro.
Ele se sentou com impuros e está impuros. Aquilo era algo escandaloso para os religiosos. Na mente deles, um homem santo deveria manter distância segura de gente moralmente comprometida. Mas Jesus, ele faz exatamente o contrário. Enquanto a religião, irmãos, cria mecanismos de afastamento, Jesus se aproxima. Ele senta na mesa. Ele come com aquelas pessoas. A graça de Deus, meus irmãos, ela não opera à distância. A graça de Deus, ela invade ambientes quebrados. A graça de Deus se aproxima de pessoas feridas. A graça de Deus atravessa barreiras construídas pela religião e pela vergonha humana. Marcos vai nos mostrar 3 verdades profundas aqui sobre Jesus se aproximar de pecadores quebrados. Quando Jesus se aproxima de pecadores quebrados, em primeiro lugar, ele está atravessando barreiras que a religião criou. Havia todo um sistema que proibia comunhão com aquele tipo de pessoas. A religião havia criado regras, preceitos, mandamentos, leis que impediam com que os publicanos e pecadores fossem alcançados. Quando Jesus se senta à mesa, ele atravessa barreiras que a religião criou. No verso 15, a primeira parte, achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam junto com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Muitos. Tinha muita gente. Jesus está sentado com eles. Jesus está fazendo aquilo que a religião proibia. A religião dizia que era proibido sentar com aquele tipo de pessoa. Que era proibido ter comunhão com aquele tipo de pessoa. Os fariseus haviam desenvolvido uma espiritualidade baseada em separação externa. Eles entendiam que para preservar a pureza, era necessário manter a distância os impuros. Então, para que eu me tornasse impuro, o que eu fazia? Eu não me misturava com quem era impuro. A religião dos fariseus era baseada em separação. Eles tratavam os publicanos e pecadores como gente indesejada. Esse tipo de gente aqui, não. Comunhão com eles, não. Quando Jesus entra na casa de Levi, ele atravessa todas essas barreiras que a religião havia criado. Jesus está fazendo algo que é totalmente contracultural da sua época. Jesus está rompendo todas as barreiras. Ele se senta com pecadores publicanos. Com um detalhe. Isso não significa que Jesus ele aceitava o estilo de vida dessas pessoas. Isso não significa que Cristo ele relativizava o pecado de Levi, o pecado dos pecadores publicanos que estavam ali. Isso não significa que Jesus aceita que as pessoas permaneçam na mesma condição. Ele está sentado à mesa com publicanos e pecadores. Bom detalhe, Jesus jamais negociou a verdade. Jamais. Ele jamais abriu mão da verdade. Mas com um segundo detalhe, Jesus jamais transformou santidade em isolamento arrogante. A santidade dos fariseus era uma santidade que separava. Jesus não transforma a santidade em separação, em isolamento. Jesus entendia que, ao estar no meio dos pecadores, ele não seria menos santo. E ele não seria contaminado pelo pecado daqueles homens. Jesus ele não vivia dentro de uma bolha religiosa, convivendo somente com quem concordava com ele. Seguidamente, ele estava com pessoas que eram desprezadas pela sociedade, pela religião. Seguidamente, é publicano, é pecador, é prostituta, é adúltera. Jesus, ele seguidamente convivia com esse tipo de pessoa. Ele não se isolava delas. Ele não se afastava dessas pessoas. Só que mesmo se aproximando dessas pessoas, Jesus nunca foi conivente com o pecado delas. Já bem, ele está sentado com pecadores publicanos, ele não é conivente com o pecado deles. Quando ele fala com a mulher adúltera, ele diz que ela deveria ir não pecar mais. Jesus ele nunca compactua com o pecado de ninguém. Só que ele nunca se isolou por conta do pecado das pessoas. O problema dos fariseus não era zelo pela santidade. O problema dos fariseus era a santidade sem misericórdia. A santidade deles era uma santidade que não tinha misericórdia de ninguém. A religião havia criado barreiras entre o povo e Deus. O que Jesus faz? Ele entra na casa de Levi. Ele cruza essas barreiras para levar as boas novas àqueles que estavam alienados de Deus. É isso que Jesus está fazendo. Havia pecadores publicanos. Eles estavam longe de Deus, distante de Deus.
Os fariseus não iam até eles. Como eles seriam salvos? Como eles seriam alcançados? Somente se alguém fosse até eles. E é justamente isso que Cristo faz. Ele rompe as barreiras. Ele entra na casa daquele cobrador de impostos. Ele se assenta à mesa com aquelas pessoas. Ele rompe todas as barreiras e leva as boas novas àqueles que estavam alienados de Deus. É exatamente isso que o Evangelho continua fazendo hoje, irmãos. O Evangelho continua destruindo as barreiras e alcançando aqueles que humanamente parecem indignos e sem solução. É isso que o Evangelho faz. O Evangelho derrubou o muro de separação. O Evangelho abriu a porta para que os pecadores venham a ser salvos. O Evangelho não cria empecilhos. E se o Evangelho não cria barreiras, nós não podemos criar barreiras. Às vezes o Evangelho não cria barreira para que as pessoas venham. Mas aí nós criamos as barreiras. Nós inventamos regras. Nós inventamos preceitos. Nós estabelecemos o que as pessoas precisam para ser salvas. Se o Evangelho ele não impõe barreiras, nós não podemos criar barreiras. Não podemos criar barreiras que Cristo não criou para que os pecadores venham até Ele. Não podemos. Nós não podemos inventar pecado, irmãos. Nós não podemos chamar de pecado o que a Bíblia não chama. Não, mas eu não concordo. Pouco importa. Se você concorda ou não concorda, o que importa é se está escrito ou não. E se não está escrito e você não concorda, é problema seu. Fique com a sua discordância. Mas não imponha barreiras para que as pessoas se acheguem a Cristo que o próprio Evangelho não impôs. Nós não podemos criar barreiras que Cristo não criou. Isso aqui não é um museu de impecável. A igreja não é um museu de impecáveis. Não é. Isso aqui não é um lugar de gente perfeita. Não é. Nós não podemos fazer da igreja um museu de impecáveis. A igreja deve ser um lugar onde pecadores arrependidos encontram Cristo transformando vidas. Porque é isso que Cristo está fazendo aqui. Ele está transformando pecadores. E é isso que a igreja deve ser para os de fora. Um lugar onde eles vão ouvir, irmãos. Eles vão ouvir o Evangelho. E nós não vamos criar barreiras, levantar muros, para que eles se acheguem a Cristo. Nós precisamos deixar claro para aqueles que nos ouvem que a igreja não é um lugar de gente perfeita. Que elas não precisam abandonar a velha vida para vir a Cristo, que elas precisam vir a Cristo primeiro. Porque sem Cristo elas não vão abandonar a velha vida. Elas precisam ouvir o Evangelho. Elas precisam ouvir a pregação. Muitas vezes estamos criando barreiras, estamos criando regras, estamos criando mandamentos, e ao invés de nós abrirmos a porta para que as pessoas venham, nós cadeamos a porta e deixamos os necessitados da graça do lado de fora. Não podemos criar barreiras. As pessoas precisam vir e entender que a igreja é um lugar de pecadores arrependidos, que estão sendo transformados por Cristo. Jesus, ele cruza, ele atravessa as barreiras que a religião havia criado. Uma segunda verdade aqui a respeito da aproximação de Jesus de pecadores quebrados, é que a santidade de Cristo, ela não é contaminada pelo pecador. O verso 15, a parte B, diz que, achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam junto com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram muitos e também o seguiam. Jesus está sentado com os impuros. Ele está conversando com aqueles que, pela religião, estavam contaminados. E esse talvez é um dos contrastes mais belos do Evangelho. Os fariseus acreditavam que impureza funcionava como contaminação. Então o impuro tocava e tornava impuro. Tudo aquilo que o impuro tocasse era considerado impuro. Os fariseus viam dessa forma. Mas em Jesus acontece exatamente o oposto. Você percebeu isso? Em todo o capítulo 2, nós vimos isso no capítulo 1, novamente no capítulo 2. Aquilo que os fariseus diziam acontecer por parte dos impuros, em Cristo acontece o oposto. Por exemplo, quando Cristo ele toca o leproso, ele não é contaminado pelo leproso, mas o leproso é purificado por ele. Quando Cristo se aproxima dos endemoniados, ele não fica possesso, mas os demônios saem das pessoas. Quando Cristo ele se aproxima de pessoas pecadoras, o pecado das pessoas não mancha quem ele é.
mas a santidade dele alcança e transforma a vida dessas pessoas. A santidade de Cristo, irmãos, ela não recua diante da miséria humana. Ela invade a miséria humana para redimir. Deixa eu falar algo para você. Jesus, irmãos, ele não teme a nossa sujeira. Ele não teme. Nós temos sujeira. Nós às vezes vamos dizer que não. Mas ele não teme a nossa sujeira. Ele não temia se assentar com pecadores publicanos. Jesus, ele não teme a nossa sujeira. Nós é que muitas vezes tememos a exposição. Veja bem, toda vez que você teme a exposição, você vive uma religiosidade apenas externa. Você se torna um escriba e fariseu. Jesus, ele não teme a nossa sujeira. Nós muitas vezes tememos a exposição. Nós tememos, irmãos, ser conhecidos profundamente. Nós tememos que, se as pessoas realmente enxergarem quem somos, elas se afastarão de nós. Nós tememos. Muitos têm essa mesma ideia a respeito de Deus. Eles pensam, se Deus realmente souber quem eu sou, e se Deus ele enxergar as minhas quedas e os meus pecados, e se Deus ele ver o meu passado. E a questão aqui não é se Deus souber, não é se Deus enxergar, não é se Deus ver. Ele enxerga, vê e sabe. A questão não é se Deus ele enxerga, vê ou sabe. A questão é que mesmo sabendo, mesmo enxergando e mesmo vendo quem nós realmente éramos, ainda assim, Jesus se aproximou de nós. Ainda assim, ele veio até nós. Mesmo conhecendo o nosso coração, mesmo conhecendo aquilo que ninguém conhece, mesmo conhecendo os nossos pecados ocultos, mesmo conhecendo os pensamentos do nosso coração, Jesus ele não se afastou de nós. Jesus ele se aproximou de nós. Ele se achegou até nós. A nossa imundícia, meus irmãos, não tornou Jesus impuro. A santidade de Jesus é que nos purificou de nossos pecados. Nós éramos imundos. Nós estávamos afundados no pecado. Só que quando Jesus se aproxima de nós, o nosso pecado não contamina ele. Mas a santidade dele nos purifica. A cruz, meus irmãos, ela revela o quanto o pecado é sério. A ponto de Jesus ter que morrer nela para nos remir dos nossos pecados. Mas a cruz também nos revela o quão profunda é a graça de Deus. A ponto dele enviar o seu filho para morrer por miseráveis pecadores que éramos. Jesus se aproximou de nós e a sua santidade nos purificou. A religião, irmãos, geralmente trabalha com aparência. Ela se preocupa com o que é externo. Essa era a preocupação dos fariseus. Eles estavam se preocupando com o que era externo. Eles estavam se preocupando com a sua reputação. Eles estavam se preocupando com o que as pessoas viam. Era um escândalo para eles Jesus estar sentado à mesa com aquelas pessoas. No verso 16, eles olham para os discípulos de Jesus e eles dizem: os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos seus discípulos: por que ele come e bebe com publicanos e pecadores? Era um escândalo aquilo que estava acontecendo. Era algo impensável. Era algo inaceitável para os religiosos. Aquilo era algo inconcebível. Era inconcebível que Jesus se assentasse à mesa para comer com aqueles que cooperavam com Roma, para aqueles que cobravam impostos e davam seus impostos a um rei que era pagão e que exigia muitas vezes adoração a si mesmo. Mas aquilo que os fariseus enxergavam como escândalo, na verdade, meus irmãos, era a manifestação da graça de Deus em ação. Jesus ele não veio ao mundo para manter distância de pecadores. Ele veio ao mundo para buscar e salvar os pecadores. Foi para isso que Cristo veio. Os fariseus estavam preocupados em preservar sua pureza cerimonial. Jesus estava preocupado em restaurar vidas espiritualmente mortas.
Enquanto os religiosos evitavam a aproximação para não serem contaminados, Cristo se aproximava exatamente daqueles que mais necessitavam de misericórdia. Preste atenção. Essa, irmãos, é uma das grandes diferenças entre a religião e o evangelho. A religião sempre afasta. Sempre. O evangelho, ele sempre aproxima. A graça sempre aproxima. A religião, ela manda o pecador limpar-se primeiro para então aproximar-se. O evangelho chama o pecador para perto de Cristo a fim de ser purificado. Jesus não estava sendo contaminado naquela mesa. Ele sentou com os impuros. Ele não foi contaminado naquela mesa. Mas aquela mesa em que Jesus estava sentado, ela estava sendo santificada pela presença de Cristo. A impureza daqueles homens não torna Cristo imundo. Mas a santidade de Jesus purifica aqueles publicanos e pecadores que estavam sentados ali para terem comunhão com Ele. Irmãos, Cristo continua ainda hoje se aproximando de homens e de mulheres quebrados pelo pecado. Aquilo que Ele fez naquela mesa, Ele continua fazendo ainda hoje. Ele continua se aproximando de homens e mulheres quebrados pelo pecado, de pessoas destruídas pela culpa, de pessoas destruídas pela vergonha e pela escravidão do pecado. Jesus continua se aproximando de gente que o mundo rejeitou. Ele continua se aproximando de pessoas que a religião muitas vezes desprezou. Ele continua se aproximando dessas pessoas. A santidade de Cristo continua transformando tudo aquilo em que ela toca. Essa esperança, irmãos, gloriosa do Evangelho, é real para nós. A nossa impureza, ela não é maior que a santidade de Cristo. Os nossos pecados, eles não são maiores do que a graça de Cristo. Cristo, ele continua se aproximando de nós. Ele continua nos tocando com a sua santidade e com a sua graça. Uma terceira verdade aqui, a respeito de Jesus se aproximar de pecadores quebrados, é que o reino de Jesus atrai exatamente aqueles que sabem que precisam de graça. Você prestou atenção no texto, no verso 15? No fim dele diz, porque estes eram muitos e também o seguiam. Você parou para perceber como essas pessoas seguem a Jesus? Como o publicano, o pecador, o ladrão, o bandido, como eles se interessavam por Cristo. O texto diz que eram muitos que seguiam Jesus. Muitos publicanos e pecadores. É impressionante, irmãos, como os pecadores se sentiam atraídos por Jesus. Jesus atraía essas pessoas. A religião não atraía. Os fariseus não atraíam essas pessoas. Os religiosos não atraíam. Mas Jesus atraía esse tipo de gente. E eles não vinham a Jesus porque eles pensavam, não, esse mestre é um mestre legal. A graça dele é uma graça barata, vamos seguir ele. Lá nos fariseus, a igreja dos fariseus proíbe essas coisas. Mas lá na igreja de Jesus é light. Na igreja de Jesus a porta é larga. Não. Eles não seguiam a Jesus porque a porta era larga. Eles não seguiam a Jesus porque Jesus aprovava o pecado deles. Eles seguiam a Jesus porque em Jesus eles encontravam, irmãos, o que não encontravam na religião. Em Jesus eles encontravam esperança. Em Jesus eles encontravam verdade. Em Jesus eles encontravam graça. Em Jesus eles encontravam restauração. Os quebrados percebiam que perto de Cristo existia a possibilidade de recomeço. E por isso eles iam desesperadamente a Cristo. Eles percebiam que em Cristo havia ali uma oportunidade da vida deles ser de fato transformada. Saber que os quebrados se aproximavam de Cristo porque percebiam que existia a possibilidade de recomeço. Isso, irmãos, deveria nos levar a fazer uma pergunta séria a nós mesmos. O cristianismo que estamos vivendo hoje, ele aproxima as pessoas de Cristo ou ele apenas afasta? Esse cristianismo que nós estamos vivendo, o que ele está fazendo com as pessoas? As pessoas que olham para o nosso cristianismo, elas querem o nosso Cristo? Ou elas olham para nós e para o nosso Cristo e elas dizem, não,
Esse Cristo eu não quero. E aqui há dois extremos que são perigosos. As pessoas, elas podem não querer o nosso Cristo, porque nós estamos dando a elas um Cristo de regras, preceitos, de mandamentos e ordens. Um Cristo religioso. Um Cristo que exige o que a Bíblia não exige. Um Cristo que cobra o que a Bíblia não cobra. Um Cristo que pede o que a Bíblia não pede. E esse é um extremo. As pessoas podem olhar para o nosso cristianismo e ver em nós um cristianismo religioso, baseado em regras, ordens e preceitos. Porque tem crente que não consegue viver sem regra. Eles precisam ter uma regrinha para fazer, uma regrinha para obedecer, uma regrinha para seguir. Só que há um outro extremo. As pessoas podem estar olhando para o nosso cristianismo e ver que o nosso cristianismo, e vendo que nosso cristianismo é um cristianismo água com salsicha. Sabe aquele cristianismo que eles olham para o nosso cristianismo e dizem, não, mas se é para ser cristão desse jeito aqui, eu fico no mundo. Porque fazem a mesma coisa que eu estou fazendo aqui sem Cristo. Que tipo de cristianismo nós estamos vivendo? O cristianismo que vivemos, ele atrai as pessoas para Cristo? Ou ele afasta as pessoas de Cristo? Jesus, ele nunca suavizou o arrependimento. Isso é estranho, né? Jesus chamava as pessoas ao arrependimento e as pessoas vinham. Ele mandava elas abandonarem a vida que elas viviam e mesmo assim, elas corriam para perto dele. Queriam estar com ele. Queriam ouvir os seus ensinamentos. Existe algo profundamente errado quando as pessoas quebradas conseguem sentir-se mais acolhidas no mundo que na igreja. Não, eu fui para Macumba, você já viu isso? Você já deve ter visto isso, né? Não, que eu fui para Macumba porque lá na Macumba eu sou amado. Não, eu fui para Macumba porque... Está errado. Se nosso cristianismo é um cristianismo que coloca as pessoas para longe de Cristo, está errado. Nós estamos vivendo um cristianismo falso. O reino de Cristo continua atraindo pessoas cansadas. Continua atraindo pessoas cansadas da culpa, cansadas da escravidão do pecado, cansadas de tentar sustentar suas aparências, pessoas cansadas de buscar sentido longe de Deus. E talvez você está aqui hoje exatamente assim também. Talvez você está sentado nessa cadeira, quebrado, exausto, carregando vergonha, lutando silenciosamente contra pecados, tentando esconder as suas dores profundas. Talvez você está, nesse exato momento, como aquelas pessoas que estão longe de Cristo, quebrado, quebrada, exausto, cansado, envergonhado. Se você se encontra assim, irmão, você precisa saber de algo aqui. Ou você precisa ser relembrado de algo aqui. Se você está nesta condição, saiba, porém, que Cristo continua sendo esperança para pecadores cansados. Se você está cansado, exausto, desanimado, se você está escondendo pecado, se o seu coração está um coração, sabe, sobrecarregado, Cristo continua sendo a esperança para a sua vida. Cristo continua sendo a esperança para a sua situação. Não há solução para a sua vida fora de Cristo. Não há. Não há solução para os seus problemas fora de Cristo. Se você está exausto, corra para Cristo. Se você está cansado ou cansada, corra para Cristo. Se você está ali, sabe, carregando vergonha, lutando silenciosamente contra pecados, é só em Cristo que isso pode ser vencido. Corra para Ele. A mesa da graça, meus irmãos, ainda está aberta para pecadores arrependidos. Ainda está aberta. Ainda existe perdão para pessoas que carregam o fardo da culpa. Ainda existe restauração para pessoas quebradas. Ainda existe misericórdia para aqueles que reconhecem a sua necessidade. Isso ainda está disponível para nós, não só para quem está longe. Está disponível para nós que estamos perto, para nós que estamos dentro, para nós que servimos a Cristo. Ainda há graça, ainda há misericórdia, ainda há perdão, ainda há bondade de Deus para as nossas vidas. Corra para Ele. Faça como os pecadores. Corra, se aproxime de Cristo. Os fariseus olhavam para aqueles homens. Eles viam ali pessoas indignas. Jesus olhava para aquelas pessoas sentadas ao redor daquela mesa.
que ele via naquelas pessoas, pessoas que estavam desesperadamente necessitadas da graça. Cristo, irmãos, ainda recebe pecadores que se aproximam dele em arrependimento e fé. Ele ainda recebe. Ele ainda se aproxima de pecadores, ele continua ainda hoje. Ele se aproximou de Levi, se aproximou daquele leproso, ele se aproximou daquelas pessoas que estavam na mesa. Ele continua se aproximando de nós, pecadores, hoje. A questão não é se Cristo se aproxima de nós. A questão é se nós temos nos aproximado de Cristo. Você tem, irmão, se aproximado de Cristo? Você tem recorrido a Ele? Os seus momentos de exaustão, de cansaço, de fraqueza espiritual, a que você tem recorrido? A Cristo? Ou a outros métodos? Ou a outros tipos de solução? A quem você recorre na hora do cansaço? Porque a vida cristã é uma vida de vales e montes, irmãos. Ninguém está sempre no monte. Na verdade, nós vivemos mais no vale do que no monte. E no monte é fácil de viver. No monte é fácil ser crente. Mas e no vale, irmãos? Quando nós estamos passando pelo vale, o vale espiritual, estamos secos, estamos ali minguando espiritualmente, cansados, sem forças. A quem nós recorremos? De quem nós nos aproximamos? Se nós estamos no vale, nós temos que ir a Cristo, buscar a Cristo, nos prostrar aos pés de Cristo. Você tem, irmão, se aproximado de pecadores? Jesus se aproximava deles. Você tem se aproximado de pecadores? Você se aproxima de pessoas que não professam a mesma fé que você? Você conversa com elas? Você prega para elas? Ou você diz assim, não, esse tipo de pessoa aqui, ela não é crente. Ela não é evangélica. Então eu não tenho comunhão com quem não é evangélico. Tem gente que só tem comunhão com quem é da placa da igreja. Não tem nem comunhão com quem é de outra placa de igreja. Você tem se aproximado de pecadores? Como você tem feito isso? Com graça ou com orgulho? Você tem se aproximado deles? Você tem criado barreiras que Cristo não criou? Quando você chega aos pecadores, você coloca sempre um tio a mais, um ponto a mais. Você inventa regras que a Bíblia não inventou. Você coloca ali, sabe, exigências que a Bíblia não faz para que uma pessoa venha a Cristo. Você tem criado barreiras para que as pessoas se aproximem de Cristo. Você crê, irmão? Você crê ainda que a graça de Deus ela pode transformar vidas que são impossíveis de serem transformadas humanamente? Você crê nisso? Você crê que aqueles levitas, sabe, que estão na sua volta, homens improváveis, que estão afundados no pecado, você crê que a graça de Deus pode tirar essas pessoas dessa condição? Ou você já desistiu das pessoas que estão à sua volta? Ou você está olhando para elas e dizendo, não, isso aqui não tem mais jeito, isso aqui não tem mais solução, isso aqui eu desisto, eu não vou mais pregar, não vou mais falar, não vou mais me envolver, eu vou deixar cada um com seus problemas. Você ainda crê que a graça de Deus é poderosa para transformar vidas improváveis? Pecadores quebrados, pessoas que estão afundadas no lamaçal de pecado, você crê nisso? Eu não estou perguntando se você sabe que isso é verdade, mas se você crê nisso. Se você crê que o seu familiar, o seu amigo, o seu colega, aqueles que você olha e parece que não, você crê que a graça pode alcançar a vida dessas pessoas? Você tem levado o evangelho a elas? A sua vida tem testemunhado no entorno delas? A forma como você vive, a forma como você se porta, a forma como você fala. Você tem pregado o evangelho com palavras e ações para essas pessoas? E confiado que a graça de Deus, hora ou outra, pode operar, pode quebrantar o coração dela, pode salvar essa pessoa, pode trazer ela para Cristo? Você crê nisso? Você crê que a graça de Deus ela pode transformar vidas improváveis? Você deveria crer. Que você é um Levi. Eu sou um Levi. Nós somos aqueles que eram impuros. Nós somos aqueles que eram contaminados. E se a graça de Deus pôde alcançar nós, nos nossos pecados, no lugar em que nós estávamos, quem a graça de Deus não pode alcançar? Se nós fomos salvos pela graça,
E nós éramos pecadores imundos. Não vamos achar aqui que não, é que eu não era tão pecador assim. Era sim, você talvez não conhece seu coração direito ainda. Nós éramos maus, irmãos. Nós fazíamos coisas terríveis. Pensávamos, fazíamos, agíamos. E essa graça um dia nos alcançou. Se essa graça um dia nos alcançou, será que ela não pode alcançar essas pessoas que hoje parecem ser improváveis de serem alcançadas? É claro que pode. É claro que a graça pode transformar. Só que a graça, ela tem um meio pelo qual ela opera, que é crentes. Sabe como a graça de Deus alcança ímpios? Por meio de crentes. Por meio da vida de crentes. Deus, ele pode salvar pessoas do jeito que ele quer, mas ele escolheu salvar pessoas de uma maneira, pela pregação do evangelho. O evangelho precisa ser pregado. E quem prega? Crentes. Quem oferta a graça aos pecadores? Aqueles que um dia foram alvos da graça. Deus ainda pode transformar a vida de pecadores improváveis. Apenas creia, pregue o evangelho e viva o evangelho. Uma terceira verdade sobre o escândalo da graça, terceira e última, é que Jesus, ele confronta o orgulho dos que acham que não precisam dele. O verso 17, depois que Jesus ouve os fariseus se dirigindo aos discípulos, Jesus diz, tendo ouvido isto, Jesus lhes respondeu, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Jesus se dirige aos fariseus. Ele faz uma declaração simples na forma, mas devastadora no conteúdo. Jesus, ele expõe o problema que estava acontecendo ali. Havia um problema que estava acontecendo na casa de Levi. E Jesus, ele vai expor esse problema. À primeira vista, o problema parece ali que existe uma divisão entre dois grupos, os pecadores e os homens religiosos. Então, inicialmente, esse parece ser o problema. Existiam os imundos e existiam os fariseus que se juravam puros. Só que o problema não é esse. A real divisão era outra. O que havia naquela casa, na casa de Levi ali? Havia pessoas que reconheciam a sua doença espiritual, os publicanos e pecadores. E havia uma segunda classe de pessoas, os fariseus. E os fariseus são aqueles que pensam, estão convencidos de sua justiça própria. Os publicanos, eles eram moralmente quebrados. Os fariseus eram espiritualmente orgulhosos. Então olha o que há ali. Homens moralmente quebrados e homens que eram orgulhosamente religiosos. Sabe quem está mais perto de Jesus ali? Não são os religiosos. São os pecadores. Os religiosos estavam distantes. Os religiosos ali estavam resistindo à graça. Sabe quem está próximo de Jesus? Os pecadores e os publicanos. O orgulho religioso, irmãos, ele cria uma ilusão extremamente perigosa. A ilusão de que não precisamos desesperadamente da misericórdia de Deus. Aquele que é orgulhoso, aquele que é tomado pelo orgulho religioso, ele diz assim, não, eu não preciso de Jesus. Tem pessoas piores do que eu. Não, tem pessoas muito... Eu não mato. Nunca roubei. Nunca usei droga. Nunca traí minha esposa. Quem precisa de Jesus é aquela pessoa lá. Eu não. Eu sou alguém bom. O orgulho religioso cria essa ilusão de que não precisamos da misericórdia de Deus de maneira desesperada. O pecado dos publicanos era visível. Todos conheciam. O pecado dos fariseus, ele era sofisticado. Não era um pecado levado em conta. Eles eram religiosos. E aí eles escondiam a sua religiosidade atrás do zelo. Então eles eram zelosos. Era um pecado sofisticado. Só que ambos precisavam da graça. Tanto os publicanos e pecadores, quanto os religiosos. Marcos, ele mostra que uma das maiores barreiras ao evangelho não é a imoralidade escancarada. Uma das maiores barreiras para o evangelho é o orgulho, a autossuficiência espiritual e o senso de merecimento. É mais fácil Jesus alcançar o pecador imundo, que sabe que é pecador, do que ele alcançar o religioso, que é pecador, mas não reconhece que precisa de Cristo.
Essa é a grande barreira para o evangelho. Marcos vai nos mostrar aqui 3 características do coração que rejeita o escândalo da graça. Como é um coração que rejeita o escândalo da graça? A primeira característica: um coração que rejeita a graça de Jesus é um coração que é tomado por orgulho religioso. Jesus diz para eles: os sãos não precisam de médico. Jesus se dirige aos fariseus: olha, os sãos não precisam de médico. E ele não está dizendo que os fariseus eram saudáveis. Pelo contrário, Jesus está aqui dizendo que eles eram doentes, mas pensavam que eram sãos. Os sãos não precisam de médico. Os fariseus achavam que eram bons. Eles achavam que não precisavam de Jesus. Quem acredita, irmão, estar saudável, jamais buscará cura. Quem é que busca o médico? Quem sabe que está enfermo. Quem vai no pronto-socorro, no hospital? Quem identificou algum tipo de dor, algum tipo de enfermidade? Quem não sabe que está doente, não procura cura. Quem acredita estar saudável jamais buscará cura. Essa, irmãos, é a tragédia da justiça própria. Pessoas que se agarram na sua justiça própria, elas pensam que não são ruins, que não são más e que não precisam de Jesus. Os publicanos e pecadores, eles sabiam que estavam doentes. Eles sabiam que eram pecadores. Mas os fariseus, eles acreditavam que estavam bem, que eles não precisavam de médico, que não havia nenhuma enfermidade na vida deles. O orgulho religioso produz cegueira espiritual. Um coração que é tomado pelo orgulho religioso, ele é cego espiritualmente, ele não consegue enxergar a sua condição diante de Deus. O orgulho religioso produz cegueira espiritual. Olha que incrível isso. Os fariseus conheciam a lei. Os fariseus conheciam as escrituras. Os fariseus possuíam práticas religiosas rigorosas. Eles jejuavam. Eles davam o dízimo do endo, da hortelã e do cominho. Veja bem, eles guardavam o sábado. Eles davam esmolas. Eles faziam orações diante de todas as pessoas. Eles tinham práticas religiosas rigorosas. Mas eles eram incapazes de enxergar a sua própria miséria espiritual. Eles não conseguiam ver a condição espiritual em que estavam. O que os fariseus estão nos ensinando é que existe uma maneira de permanecer perto das coisas de Deus, sem realmente possuir um coração quebrantado diante de Deus. Existe uma maneira de estar perto das coisas de Deus, da Bíblia, do congregar, das práticas religiosas, sem ter um coração quebrantado diante dele. E viver assim é extremamente perigoso. Extremamente perigoso. Quanto mais alguém confia em sua justiça própria, menos valor dará à cruz. Menos valor. Talvez os fariseus olhassem para Levi e dissessem: não, mas é que Levi precisa de Jesus. Eu não. Olha só Levi é um ladrão. Levi é um cobrador de impostos. Olha, Levi precisa de Jesus, mas nós não. Talvez os fariseus olhavam assim para Levi, pensando que era Levi quem precisava desesperadamente de Deus. Mas não percebiam que eles também precisavam. Irmãos, talvez um dos maiores perigos dentro da igreja seja exatamente este. O perigo de cair no engano dos fariseus. De se acostumar com a linguagem cristã. De se acostumar com as práticas espirituais. De se acostumar com o conhecimento das escrituras. E deixar de perceber a própria necessidade diária de arrependimento. Isso é perigoso. Isso acontece muito com os crentes. Eles conhecem, eles sabem, eles têm práticas espirituais. Eles se esquecem da sua necessidade diária de ir a Jesus em arrependimento. A primeira característica do coração que rejeita a graça de Jesus é o orgulho religioso. A segunda característica do coração que rejeita a graça de Jesus é a autossuficiência. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos. Essa frase não significa que existam pessoas realmente justas diante de Deus, porque nós sabemos que não existe. O próprio Evangelho deixa claro que todos pecaram. Jesus está aqui confrontando aqueles que acreditavam não precisar da graça, aqueles que achavam que eram justos, aqueles que achavam que eram moralmente melhores do que os pecadores e publicanos. A atitude dos escribas e fariseus
era de soberba e altivez. Eles se consideravam bons e justos. Eles olhavam para os publicanos e pecadores com desdém e se vangloriavam diante de Deus por suas virtudes. Eles eram autossuficientes. Eles estavam, sabe, em um nível diferente dos outros. Eles eram extremamente autossuficientes. Contudo, a única pessoa que Jesus, na qual não pode fazer nada, é aquela que se julga tão boa que não precisa da ajuda de ninguém. Sabe aqueles que dizem, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de Jesus, eu não preciso de igreja, eu não preciso de Deus, eu preciso de mim. Autossuficiência. Não preciso de ninguém, é eu e eu. Justiça própria. Pessoas que têm por Deus o seu próprio umbigo. Por essas pessoas, ainda que tenha poder para fazer algo, geralmente Jesus não faz. Pessoas autossuficientes. Há 3 tipos de pessoas que Jesus não pode curar. Warren Wiersbe diz isso. Ele diz que Jesus ele não pode curar aqueles que não o conhecem. Por isso nós precisamos fazer Jesus conhecido diante de todos. Ele fala sobre o segundo tipo de pessoa que Jesus não pode curar. Aqueles que o conhecem, mas se recusam a confiar nele. E há um grande número de pessoas que conhecem a Jesus. Elas sabem quem Jesus é, mas elas se recusam a confiar nele. Ele fala sobre um terceiro tipo de pessoa que Jesus não pode curar. Aqueles que não admitem que necessitam. Aqueles que dizem, eu não preciso de Jesus. Sou uma pessoa boa. Eu sou alguém bom. Olha para a minha vida. Sou um exemplo. Meu testemunho é um bom testemunho. Pessoas autossuficientes. Pessoas que não admitem que precisam de Cristo. Que não admitem que necessitam dele. O chamado de Cristo, irmãos, ele é direcionado aos que reconhecem a sua falência espiritual. Aqueles que reconhecem que são pecadores. Isso não significa que o evangelho seja apenas para pessoas emocionalmente fragilizadas ou moralmente arruinadas. O evangelho é para todos. O evangelho é para o rico e para o pobre. O evangelho é para o branco, para o negro, para o pardo. O evangelho é para o jovem, a criança, o idoso. O evangelho é para todos. O evangelho é para os sábios e para os tolos. Ele é para os cultos e para aqueles que são incultos. O evangelho não é para uma classe específica de pessoas. Todas as pessoas precisam do evangelho, porque todas as pessoas precisam de Cristo. Ah, mas a pessoa é moralmente boa. Obras não levam aos céus. Somente Cristo as leva. A justiça própria não leva ninguém à eternidade. Irmãos, o evangelho, ele é para quem abandona a ilusão de autossuficiência. Os publicanos possuíam muitos pecados, mas eles não fingiam perfeição. Eles eram pecadores. Eles não tinham ali um personagem. Os fariseus, porém, tentavam construir uma justiça própria diante de Deus. A grande verdade é que todos chegam igualmente necessitados da misericórdia de Cristo. Tanto publicanos e pecadores quanto fariseus religiosos, todos. Nós gostamos de ficar fazendo comparações. Ah, mas eu sou melhor que aquela pessoa. Ah, mas eu nunca fiz aquilo. Eu nunca matei. Não, a minha vida é uma vida mais correta que a vida do ciclano e que a vida do Beltrano. A questão é que diante da santidade de Deus, todos precisamos do mesmo Salvador. Todos. Todos nós precisamos da graça. Todos. Ainda que você tenha uma vida moralmente correta, você precisa de Cristo. Na mesma proporção que o homicida precisa. Na mesma proporção que o bandido precisa. Na mesma proporção que o ladrão precisa. Todos nós precisamos de Cristo. A cruz, ela nivela todos os homens. Diante da cruz estamos todos no mesmo nível. O moralista, ele precisa da mesma graça que o imoral. O religioso precisa da mesma graça que o rebelde. E isso destrói completamente qualquer autossuficiência em nossas vidas. Cristo chama pessoas conscientes de sua necessidade. Não os que pensam ser justos, mas os que reconhecem que precisam de fato de Cristo. O evangelho, irmãos, ele não é uma recompensa para quem conseguiu vencer sozinho. O evangelho, ele é socorro para quem reconheceu que não consegue vencer sozinho. Isso é o evangelho.
Uma terceira característica de um coração que resiste à graça de Cristo é o senso de merecimento. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. No final das contas, quem Jesus salva são pecadores. E pecadores não merecem nada. No final de tudo, sabe o que acontece? É que Jesus veio para salvar. Ele veio para buscar não pessoas perfeitas. Ele veio para buscar e salvar pecadores. A mesa de Levi escandaliza os fariseus, porque ela confronta diretamente o sistema religioso deles. Naquela mesma mesa estavam homens sem mérito, homens sem reputação espiritual, homens sem dignidade religiosa. E Jesus está lá, sentado com eles, tendo comunhão com aqueles homens. No reino de Deus, meus irmãos, ninguém se assenta à mesa por merecimento. Nenhum de nós. Todos que chegam, eles chegam somente pela graça de Cristo. Somente pela graça. Naturalmente, nós queremos conquistar a aceitação. Naturalmente, nós queremos apresentar o nosso currículo espiritual. Naturalmente, nós queremos provar para Deus o nosso valor. Nós queremos, ainda que não falamos, nós queremos mostrar que nós merecemos ser salvos. Estamos tentando apresentar diante de Deus o nosso currículo espiritual. Mas o Evangelho anuncia algo humilhante e glorioso ao mesmo tempo. Não existe mérito humano capaz de comprar a aceitação diante de Deus. Não existe. Não existe mérito humano capaz de comprar a aceitação diante de Deus. E é por isso que a graça escandaliza. A graça arranca do homem qualquer motivo de orgulho. A única diferença entre Levi e os fariseus, só tem uma diferença entre eles. A única diferença é que Levi sabia que era um pecador. E os fariseus achavam que não era. Essa era a única diferença entre eles. Muitas pessoas, elas estão cansadas espiritualmente, porque elas tentam sustentar diante de Deus uma performance impossível. Veja bem, não adianta tentar performar diante de Deus. Está cheio de gente cansada, porque está tentando mostrar para Deus que é alguém que não vai conseguir ser. Está cheio de gente cansada, sobrecarregada, porque tem tentado sustentar diante de Deus uma performance impossível, achando que é isso que as torna justas e merecedoras. Elas querem mostrar para Deus que elas desempenham. Mas o Evangelho, ele aponta para Cristo. O Evangelho aponta sempre para Cristo, não para a nossa performance. Não para a forma que nós nos portamos ou desenvolvemos a nossa vida espiritual diante de Deus. A nossa esperança, irmãos, não está na qualidade da nossa justiça. A nossa esperança não está em nossa performance espiritual. A nossa esperança está na perfeita justiça de Cristo somente. A salvação nunca foi uma recompensa para bons religiosos. Nunca foi. A salvação sempre foi um presente da graça para pecadores arrependidos. Isso que é a salvação. Nenhum pecador é aceito pelo que fez por Cristo. Nenhum de nós. Não merecíamos nada. Aliás, afinal de contas, nós merecíamos uma coisa. Nós merecíamos somente uma coisa. Nós merecíamos a condenação eterna. Quando nós vamos a Deus pedindo que Deus nos dê o que nós merecemos, a resposta de Deus deveria ser nos lançar no inferno. Porque era isso que nós merecíamos. Nós merecíamos a condenação eterna. Nós merecíamos o inferno. Nós somos quem somos hoje, única e exclusivamente pelos méritos de Cristo. Os nossos merecimentos nos levariam à ruína eterna. Mas Cristo nos alcançou por sua graça. Olhando para a vida dos fariseus, para o modo com que eles se portavam, existe algum orgulho espiritual escondido em seu coração? Existe? Existe alguma área assim que você tem um orgulhozinho religioso, espiritual? Você pensa que você é melhor do que alguém, que você está em um nível diferente de outras pessoas? Existe na sua vida algum orgulho espiritual escondido? Você reconhece diariamente sua necessidade da graça? Ou você tem confiado constantemente na sua justiça própria? Você está tentando impressionar Deus? Não vai impressionar. Você pode colar o estômago nas suas costas. Deus não se impressiona com isso. Você pode ler a Bíblia toda em uma semana. Deus não se impressiona com isso. Deus não se impressiona com as nossas práticas religiosas. Deus, ele não se impressiona com a nossa performance espiritual. A questão é que muitos têm tentado impressionar Deus através disso. Será que você não é um desses?
que tem tentado impressionar Deus através do desempenho religioso? Quando você olha para os pecadores, você se sente superior a eles? Ou você se lembra que também vive única e exclusivamente pela graça de Deus hoje? Você olha para os pecadores com um olhar orgulhoso, altivo. Não, eu sou melhor que aquela pessoa. A minha vida é uma vida melhor do que a dela. Eu sou crente, eu vou na igreja. Como você tem olhado para os pecadores? Com altivez, como os fariseus olhavam? Ou com graça, como Jesus olhou para eles? Encerramos aqui, irmãos, com 4 aplicações práticas. Quatro aplicações práticas. A primeira delas: aproxime-se de pecadores com misericórdia e verdade. Aproxime-se de pecadores. Nós vamos iniciar uma semana e você está rodeado de pecadores. Você convive com pecadores, trabalha com pecadores. Você conversa com pecadores todos os dias. Você almoça com eles. Muitas vezes você janta com eles. Muitas vezes você está prestando serviço a eles. Muitas vezes eles estão prestando serviço a você. Quando você se aproximar de pecadores durante essa semana, se aproxime deles com misericórdia e verdade. Seja gracioso, mas apresente ao mesmo tempo o evangelho para eles. Aproxime-se de pecadores com misericórdia e verdade. Em segundo lugar, uma segunda aplicação prática com base no sermão: abandone qualquer orgulho espiritual escondido em seu coração. Se há algum orgulho espiritual aí dentro do seu coração, se há algum tipo de altivez, se você se acha superior ou melhor do que alguém espiritualmente, abandone isso hoje. Abandone qualquer orgulho espiritual escondido em seu coração. Uma terceira aplicação prática, com base no sermão: confesse honestamente sua necessidade diária de Cristo. Confesse isso. Confesse que você necessita diariamente de Cristo. Que você precisa ir a Ele diariamente. Que você precisa buscar a Ele diariamente. Uma quarta e última atitude, aplicação prática com base no sermão dessa noite: corra para Cristo exatamente como você está, em arrependimento e fé. Corra para Cristo. Como você está? Não sei. Não conheço o seu coração. Isso é algo que somente o Senhor conhece. Mas independente de como você se encontra agora, corra para Cristo. Corra para Cristo em arrependimento e fé. Vá a Ele. Os pecadores buscavam Cristo porque viam em Cristo uma esperança para a sua vida ser transformada. Vá a Cristo, irmão. Independente de como está a sua vida hoje, vá a Cristo em arrependimento e fé. Se você tem lutado contra pecados e não tem vencido, vá a Cristo em arrependimento e fé. Se você está fraco espiritualmente, vá a Cristo em arrependimento e fé. Se você é alguém que está exausto, sobrecarregado, vá a Cristo em arrependimento e fé. É somente em Cristo que nós encontraremos solução para as nossas vidas. É somente nele. Então vá a Ele. Corra a Ele. Se assente à mesa da graça com Ele. Assim como Jesus se assentou com aqueles pecadores, assim como Ele chamou e restaurou Levi, assim Ele pode fazer conosco. Independente de como você se encontra, vá a Cristo. Corra para Jesus. Os seus problemas não serão resolvidos fora de Cristo. A sua vida não será transformada fora de Cristo. É somente em Cristo que há solução para as nossas vidas. É somente em Cristo que há refrigério para as nossas almas, irmãos. É somente em Cristo que há paz para o nosso coração. É somente em Cristo que nós encontramos força para caminhar mais uma milha. É somente em Cristo. Nós precisamos ir a Cristo. Corra para Jesus hoje. Vá a Ele em arrependimento e em fé. Se assente à mesa da graça. Receba a graça. Jesus tem graça para depositar sobre a sua vida. Jesus tem perdão para os seus pecados. Jesus, Ele tem ânimo, força para a sua vida espiritual. Vá a Jesus hoje. Corra para Jesus hoje. Ele tem graça. Na sua mesa há lugar para pecadores como nós. Na sua mesa há lugar para homens maus, para mulheres más como nós. A graça de Jesus para nós. Nós precisamos ir a Ele, vá a Ele durante essa semana. Não busque fora dele. Não tente resolver a sua vida fora de Jesus. Você vai quebrar a cara. Talvez você está quebrando a cara sequencialmente, semanalmente, repetidamente, porque você tem buscado a solução para a sua vida, para os seus problemas, para o seu coração, fora de Jesus.
Não há nada fora dele. Não há vida fora dele. Não há paz fora dele. Não há descanso fora dele. Não há alegria fora dele. Não há nada longe de Jesus, nada. É somente em Jesus que nós encontramos razão para a nossa vida. Vá a Jesus. Busque a Jesus. Se prostre a Jesus. Não endureça o seu coração, como aqueles fariseus, achando que sabiam de tudo, que já haviam vivido tudo, que tinham domínio sobre tudo. Não tenha o seu coração duro como o deles. Se dobre a Cristo. Se renda a Jesus. Se prostre. Vá à mesa da graça. Se achegue ao trono da graça. Há graça e misericórdia no trono da graça, meus irmãos. Se aproxegue ao trono da graça. Jesus é gracioso. Ele é misericordioso. A sua graça é um escândalo para os religiosos. Mas para nós, irmãos, é motivo de alegria. Vá a Jesus hoje. Corra a Ele em arrependimento e em fé. Busque a Ele. Amém? Se você puder, fique em pé comigo.